Olá, começando agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar para você aí de casa informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa um tema diferente. Em tempo de festa, costumamos associar em nossa memória o uso do álcool, muitas vezes a esses momentos de descontração. Mas você sabia que o uso do álcool pode prejudicar a saúde? Pois é, esse é o tema que iremos abordar hoje. Para me ajudar nessa discussão, Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Oi, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. O uso do álcool, né? O álcool é muito utilizado em festa, mas pode fazer mal. Vamos falar sobre isso? Até que ponto ele faz mal? Até que ponto ele é social? Esse é o nosso assunto de hoje. O álcool é a droga mais consumida no mundo. E segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 2 bilhões de pessoas consomem bebidas alcoólicas regularmente. Seu uso indevido é um dos principais fatores que contribui para a diminuição da saúde mundial e é responsável por 3,2% de todas as mortes e por 4% de todos os anos perdidos de vida útil. Então, Marcelo, vamos sentar para conversar um pouco mais sobre esse assunto? De acordo com o primeiro levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira, 52% dos brasileiros acima de 18 anos bebem, pelo menos uma vez ao ano. Entre os homens são 65% e entre as mulheres 41%. Na outra ponta estão os 48% de brasileiros abstinentes, que nunca bebem ou que bebem menos de uma vez por ano. No grupo dos adultos que bebem, 60% dos homens e 33% das mulheres consumiram 5 doses ou mais, na vez em que mais beberam no último ano. Do conjunto dos homens adultos, 11% bebem todos os dias e 28% consomem bebida alcoólica de 1 a 4 vezes por semana. São os que bebem muito frequentemente. E frequentemente, embora a maior porcentagem de pessoas que bebem esteja nas classes A e B e na região Sul, é nos estados do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste e na classe E que se consome o maior número de doses a cada vez que se bebe. Um problema bastante sério, né, Glaucia? Sério, frequente e muito comum, né? O álcool é, então, um problema de saúde pública? Com certeza, Glaucia, mas por ser socialmente aceito e por ter os problemas associados a ele muito veladamente tratados, a gente acaba banalizando e é uma porta de entrada para o consumo de outras drogas e, além disso, porta de entrada para muitos casos de violência que também acompanham o uso nocivo e o abuso do álcool. Se discute muito isso, né, sobre qual a droga é a porta de entrada. Então, é realmente o álcool? Sim, álcool é uma das portas de entrada para o consumo de outras drogas. Além dessa, né, é a droga lista mais utilizada, só perde para a cafeína, que é a droga mais utilizada no mundo. E a gente sofre as consequências disso, né? Uma das principais causas de mortalidade, um grande problema de saúde pública. E que a pandemia, também veio intensificar a nossa relação com o uso de toxinas, né? A gente acaba utilizando mais toxinas nesses momentos de grande contenção social e esse clima de hipervigilância, que é disparador de ansiedade, a gente acaba utilizando álcool às vezes para poder lidar com esse tipo de situação adversa. Tanto que no começo dessa pandemia houve uma grande discussão a respeito de programas e lives, algumas outras coisas que incentivavam ou não o uso de bebida alcoólica. Sim, a gente fica mais vulnerável a aumentar nosso padrão de consumo diante de situações estressoras como a da pandemia do novo coronavírus. São muitos detalhes a serem equilibrados, muitas consequências a serem pesadas, como naquela música eternizada, Marcelo, na voz da Elis Regina, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança. Dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. É isso mesmo, Glaucia. E um dos grupos que mais podem se machucar são os adolescentes, que tendem a estar mais vulneráveis. Dos grupos populacionais, os adolescentes são os que apresentam maiores riscos em relação a beber. No mundo todo, existe uma preocupação especial com esse grupo e a monitoração das taxas de padrão de consumo associadas a eles que precisam ser mais desenvolvidas. Não existe um padrão de beber de baixo risco entre os adolescentes, pois as evidências elas vão levando a gente a concluir que nessa faixa etária, mesmo um consumo pequeno
está relacionado com o aumento do risco de acidentes, por exemplo, especialmente acidentes de trânsito. E no estudo, que foi um inquérito nacional, encontrou-se uma alta frequência de adolescentes, cerca de mais ou menos 9% que bebem mais de uma vez por semana, e mais especificamente 12% estavam associados aos meninos e 6% às meninas. Os meninos bebem mais. Bebem mais. E em relação à dose usual, quase 50% dos meninos bebeu mais do que 3 doses por situação habitual e cerca de 1/3 deles consumiu 5 doses ou mais. Ou seja, em uma relação de beber in bind, que a gente chama, que é aquela bebida em excesso, em grandes quantidades, os adolescentes apresentam altas taxas, com 21% dos meninos e 12% das meninas. Embora, como a gente já mencionou aqui, os adolescentes também apresentem uma alta taxa de abstinência. Ocorre que há uma situação na qual eles bebem e têm uma alta tendência a beber de forma problemática, que é esse beber in bind. São raros os que conseguem beber pouco e com baixa frequência, que seria o comportamento, dentre todos, menos prejudicial. A gente não consegue falar de mais saudável, porque qualquer dose de consumo de álcool é em si nocivo, né? Especialmente na faixa etária da adolescência, que é um grande problema de saúde pública. E que normalmente é quando eles começam a beber. Sim, a gente fica muito preocupado com esse padrão de consumo. A gente hoje não tem mais um conceito que é antigo em relação a número de doses e frequência de doses. A gente preocupa muito também com esse padrão de consumo que, ainda que eu consuma poucas vezes, consumo muito. Não consigo entender o limite. A gente entende que você tem tanto dano assim quanto naquele uso recorrente e crônico que a gente relatou no começo do programa, em que eu bebo várias doses pequenas todos os dias, ou bebo em pequenas quantidades todos os dias. Isso é tão deletério quanto esse beber em grandes quantidades e em poucas vezes, em poucos eventos, né, que é esse beber in bind, que é um grande problema. Marcelo, e a gente comentou que agora os adolescentes, as pessoas normalmente começam a beber na adolescência, mas a partir de qual idade os adolescentes começam a beber? Tem dados sobre isso? Tem dados sobre isso. Quando se compara jovens de 18 e 25 anos com os adolescentes, as diferenças elas vão ser bastante significativas quanto à idade de experimentação e de uso regular, ou seja, começo a utilizar e daí passo a usar rotineiramente. No início do consumo, os adolescentes eles começam mais ou menos perto dos 14 anos. Muito cedo. Naquele inventário que a gente tem citado, 13,9 anos de idade e a 15,3 anos. O uso regular pelos adolescentes, ele geralmente começou por volta de 14,8 anos pelos adultos jovens e aos 17,3 anos, desculpa. Esses números eles foram obtidos depois de considerar jovens adultos que haviam iniciado o consumo após os 18 anos, ou seja, já controlado para uma redução nas idades médias dos jovens adultos. O que isso quer dizer? Eu vou ficando mais velho e, como a gente percebeu, existe uma parcela grande da população que é abstinente, e a gente percebe que em torno dos 15 anos, variando um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, quando o adulto tem esse hábito, ele geralmente experimentou foi nessa idade, variando para perto dos 13 anos, para quem vai desenvolver um uso rotineiramente enquanto adolescente e adulto jovem, e para mais perto dos 15 anos, para quem só vai desenvolver esse uso frequente depois dos 18. Ou seja, a idade variando entre 13 e 16 anos ela é crucial para esse comportamento do uso nocivo do álcool. Marcelo, de 13 anos e meio para 14 anos, a gente pode dizer que esse adolescente ele acabou de sair da infância. Ele deixou de ser uma criança há pouco tempo. Isso pode trazer consequências para o resto da vida? Sim, a gente precisa lembrar que o álcool está muito associado a uma questão de desenvolvimento do sistema nervoso central, como um fator limitador ou danificador do desenvolvimento do sistema nervoso central. Isso está muito bem marcado para desenvolvimento intrauterino. Então, o uso nocivo de álcool por mães que utilizam álcool acaba afetando o desenvolvimento dos seus bebês. Só que o adolescente ele não está totalmente desenvolvido do ponto de vista cognitivo. O seu cérebro ele ainda vai terminar seu desenvolvimento. E acaba que nesse processo, se eu utilizo o álcool em grandes quantidades, eu causo dano. Então, eu realmente vou modificar a maneira como o meu sistema nervoso central amadurece, né? E isso traz consequências, obviamente, né? Quanto mais precocemente eu me exponho ao álcool, mais precocemente eu me exponho ao dano que o álcool traz.
Marcelo, como que os sistemas de saúde e também de educação podem se conciliar nesse assunto e qual a importância disso? O principal jeito é falar sobre o assunto, né? Esse é mais um dos tabus, como a gente já veio trabalhando aqui em outros temas, mas especialmente entre os adolescentes é muito difícil começar essa conversa. E se você for parar para perguntar, como nesse inquérito, onde o adolescente começa a beber, a maior parte das vezes, nessa idade, não é fora de casa, é em casa mesmo, é com os pais. Esse padrão de consumo ele é meio que herdável, mas não herdável geneticamente, ele é herdável pelo ponto de vista comportamental, né? Até naquilo que vai ser tolerável. Mesmo que o adolescente ele não inicie o uso necessariamente em casa ele gera um comportamento de autorização desse uso. Então, se ele vê que os pais bebem, mas os pais o proíbem de beber, mas ele tem acesso fora de casa, esse padrão de consumo em casa acaba sendo um reforçador, um normalizador, um autorizador de que, não, eu posso beber, senão traz consequências, eu vejo em casa, e como é. Claro, a gente está falando de casos que não vão culminar em abuso, em uso nocivo, e associados à violência, em que às vezes você vai ter uma consequência muito negativa associada ao álcool e às vezes até um comportamento de repulsa associado a isso. Mas uma coisa que é invariável para o desenvolvimento da criança e do adolescente, testemunhar violência ou estar envolvidos em contextos é totalmente nocivo para o desenvolvimento psíquico, para o amadurecimento social. Marcelo, você falou uma coisa bastante interessante nessa questão de casa. Em casa os adolescentes podem ver, né? Podem querer beber, aí entra aquela questão do exemplo. E a gente sabe também que a adolescência é uma fase muito complicada da vida, né? A gente já passou por isso, quem já passou e quem não passou ainda vai passar, enfim. E como que os pais podem abordar essa questão, uma conversa com isso, sem parecer chatice? Como é que eles podem chegar no adolescente? Ter um hábito de conversa horizontal, assim. O que é um hábito de conversa horizontal? É necessariamente isenta de julgamento. Isso é uma coisa que faz parte da nossa natureza humana. O adolescente e todo ser humano, isso faz parte das linguagens universais, costuma ter alguns motivos para mentir ou esconder coisas. E dentre os principais motivos, evitar punição é um dos grandes recorrentes de mentiras, inclusive mentiras que são socialmente aceitas. Então, para evitar a punição, eu não falo. Então, o adolescente, para evitar de ser punido, não fala sobre aquilo. Se eu não crio um ambiente de segurança psicológica, ou seja, de que falar sobre isso, ainda que eu precise repensar meu comportamento, não vai trazer uma punição, uma repreensão de modo direto, isso não quer dizer que eu incentive. Eu, como pai, não punir ou condenar ou julgar um comportamento, não quer dizer que eu concorde com esse comportamento. Isso é muito importante dos pais separarem, né? Porque é o que limita trazer para a conversa. Então a criança ou o adolescente ele vai começar a falar sobre isso, eu já começo com uma repreensão. Isso já vai afastar o adolescente de querer conversar sobre isso, de querer trazer esse assunto para dentro de casa e vai preferir falar onde ele tem isso com naturalidade, que vai ser entre os amigos que vão ter o mesmo hábito de modo geral, né? Então, sendo bastante genérico, talvez isso precise ser pensado. Mas, em linhas gerais, vai ser o comportamento. Eu vou falar sobre aquilo num ambiente que eu me sinto menos julgado. Não necessariamente entre os amigos, mas onde eu me sinto menos julgado. Então, às vezes, para o pai é difícil entender que um professor pode ser uma referência maior para poder falar desse assunto na escola, por exemplo, do que em casa. Porque em casa eu vou me sentir julgado, medo de punição, e na escola eu sinto que tudo bem falar. Ainda que o meu professor me oriente a fazer diferente do que eu estou fazendo, mas eu não vou ser julgado por isso. Né? Isso é uma coisa muito importante de ser... Conseguir conversar. Para se conseguir conversar. Então, de maneira horizontal. Eu já cuidei de famílias em que a conversa entre pais e filhos era muito descontraída, com muito senso de humor, mesmo para falar de assuntos sérios. E às vezes assuntos sérios que envolvam violência. Ou para poder impor limites. E isso é muito melhor, a gente vê quando a gente cuida das famílias isso, que esse diálogo mais aberto, ainda que a pessoa tome uma escolha que seja infeliz para si, ela consegue até trazer isso para dentro de casa com mais leveza e encontrar uma solução com menos carga de sofrimento do que quando eu sou criado num ambiente muito severo, em que eu não posso falar por medo de repressão.
Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua com o Hora da Saúde, falando sobre os efeitos nocivos do álcool. E a gente tem convidada, né, doutor Marcelo? A gente tem uma ótima convidada para poder falar com a gente, que é a doutora Mais Estevão Maia, ela que é residente de Medicina de Família e Comunidade, que vai estar aqui junto com a gente para poder tratar desse assunto que é o uso nocivo do álcool. Então você continua com a gente, que daqui a pouquinho a gente discute mais sobre esse tema tão importante.